Nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus, como fazemos todos os domingos. Hoje não vai ser diferente, porque eu creio que Deus tem algo para falar para nossas vidas. E é importante nós estarmos atentos a toda a palavra de Deus. Amém? Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a carreira proposta por Deus. Então eu convido você a abrir a tua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 12. É um versículo bastante conhecido, nós já temos ouvido diversas pregações a respeito, mas como nós temos também aprendido, a palavra de Deus, ela é viva. E todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus e meditarmos, isso estava sendo ensinado também na escola dominical, a meditação da palavra de Deus. Não é simplesmente uma leitura, não é simplesmente uma obrigação diária que nós temos, mas é o meditar na palavra de Deus. E todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus para nela meditarmos, o Senhor falará conosco. Isso é certo. Amém? Então vamos ler, em Hebreus capítulo 12, nós vamos ler a partir do verso 1, nós vamos ler o 1 e o 2, que diz assim: portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Vamos orar. Pai Celeste e Deus Altíssimo, nós vamos meditar na Tua palavra e rogamos que o Teu Santo Espírito esteja falando ao nosso coração e que também, ó Pai Celestial, que passamos a acatar tudo aquilo que o Senhor estiver nos ensinando, tudo aquilo que é ministrado da Tua palavra, que possamos realmente colocar em prática. E o nosso desejo nessa manhã, ó Deus, que o Teu Espírito fale ao nosso coração, que possamos ouvir e realmente colocar em prática tudo aquilo que o Senhor for nos ensinar. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, e isso para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Nós já ouvimos falar muito sobre a carreira proposta por Deus a cada um de nós. E nós temos aprendido que tudo o que fazemos na obra de Deus não é capacidade nossa, não é mérito nosso, é graça, é misericórdia do Senhor Jesus. Mas também temos aprendido que todos nós fomos chamados para servir. E como lemos no trecho de Hebreus, todos nós temos uma carreira a correr. Não importa qual seja, porque não cabe a nós medirmos a importância dessa carreira. O único que pode fazê-lo é o Senhor. E se Ele nos coloca para fazermos, nós temos que fazê-lo conforme a orientação do Seu Santo Espírito. Porque se a carreira que é proposta por Deus, eu não posso correr da minha forma, a não ser que eu ouça aquilo que o Espírito Santo esteja me falando. Então eu vou correr a carreira proposta da maneira que Deus colocar através do Seu Santo Espírito. Não há novidade, nós sabemos disso e temos ouvido a respeito disso. Então fica muito claro que nós temos uma carreira, quando o autor do livro de Hebreus fala, corramos com perseverança. Todos nós temos, independente de sexo, independente da sua formação acadêmica,
Deus tem uma carreira para cada um de nós e nós precisamos correr. E não é de qualquer jeito que nós devemos fazê-la, e sim fixando, como o autor fala, os olhos em Jesus, e isso com perseverança. E nós sabemos o que é perseverança, nós precisamos nos aplicar, gastarmos tempo, perseverar na meditação, receber a orientação do Espírito Santo e assim executá-la. Nós precisamos ter muito claro isso ao servirmos ao Senhor. Perseverança e os olhos em Jesus Cristo. Pois Ele, como diz o texto, é o consumador da nossa fé. Ele é quem realmente nos capacita. Dito isso, nós somos seres humanos. Não deixamos de ser seres humanos quando conhecemos a Jesus. Continuamos sendo seres humanos, continuamos sendo limitados, continuamos sendo imperfeitos. E isso, graças, ou devido ao pecado. Então, porque continuamos sendo pecadores e dependemos da misericórdia de Deus. Como eu disse, temos uma carreira, corremos essa carreira, mas somos dependentes do Senhor. Somos pecadores? Sim, nós ainda erramos, mas nós fomos transformados pelo Espírito Santo. Nós temos ouvido sobre esse ensinamento, fomos transformados. E o Espírito Santo é que nos capacita, então, a correr essa carreira. Nós somos novas criaturas, mesmo pecadores, somos novas criaturas. Qual é a diferença, então? Nós somos a habitação do Espírito Santo. Somos diferentes em que mais? Nós ouvimos a orientação de Deus. Nós praticamos a palavra de Deus. Deixamos de errar? Não. Nós continuamos errando. Mas o Senhor é misericordioso e Ele nos capacita, então, a servi-los. E como eu disse, não conforme aquilo que cremos ser a maneira que Deus quer que nos servimos, mas realmente ouvir e ser dirigido por Deus, pois os propósitos a nós estabelecidos foram já elaborados, planificados e concretizados na eternidade. O Senhor sabia que nós estaríamos aqui, que eu estaria falando, que vocês estariam ouvindo, e Ele propôs a carreira. Desde esse dia, lá antes da criação de todas as coisas, Deus tem esse poder e continuará tendo para todo o sempre. Então Deus realmente tem nos capacitado a servi-lo. E o importante, como eu estava dizendo, que Deus concretizou isso na eternidade, vem confirmar que Deus não faz nada por acaso. Tudo que Deus faz é perfeito. Se nós estamos hoje aqui ouvindo a palavra de Deus, é porque Deus assim o quis. Porque Deus permitiu que nós estivéssemos aqui. Nada do que acontece, nenhuma carreira que Deus propôs é por acaso. Ele já o fez na eternidade. Atualmente, então pensando nessa carreira que Deus propôs a cada um de nós, atualmente é comum, e na vida cristã, a gente não pode levar em consideração esse velho ditado que diz: faça o que eu mando e não faça o que eu faço. E é importante nós pensarmos um pouco sobre isso. Não faça o que eu faço, faça o que eu mando. O cristão nunca e jamais pode falar algo desse tipo. O que eu quero dizer com isso? Não adianta falarmos sobre a palavra de Deus, sobre a obra de Deus, sobre a carreira que Deus tem proposta para nós, se nós não fazemos o que Deus está falando. Então o cristão jamais pode falar para alguém: faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Porque tudo o que você fizer
é para a glória de Deus. E nós precisamos ter isso muito claro em nossa mente. Em todas as nossas ações, em tudo que realizarmos, nós estamos realizando para o Senhor e diante do Senhor. E nós não podemos de forma alguma esquecer esse fato. E Jesus deixa muito claro, né, quando ele disse aos saduceus, quando estes perguntavam a respeito da ressurreição, e cada um tinha o seu modo de pensar, cada um tinha a sua ideia. E Jesus, ouvindo tudo aquilo que eles falavam, ele simplesmente disse: esse é o vosso erro, não conheceis as Escrituras. Então, para que possamos realmente realizar a obra de Deus, e essa é a nossa parte, é conhecer a palavra de Deus. Nós não podemos viver de ilusão. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. É fato que não estamos sozinhos, porque o Espírito Santo nos traz, nos mostra, nos ensina e nos leva a crer naquilo que nós temos lido. Mas, apesar de tudo, nós sabemos também que não estamos, como eu disse no começo, não estamos isentos de errar. Infelizmente, continuamos errando. Vamos comparar a nossa vida com um trem. Um trem também tem uma carreira que ele deve seguir, só que ele tem algo importante: os trilhos. Ele não pode sair dos trilhos, ele tem que andar nos trilhos. E ele sempre anda nos trilhos? Às vezes não, às vezes acontece acidente e ele sai dos trilhos, descarrilha. E o que acontece com esse trem? É jogado fora? Não. Ele não é jogado fora. Eles pegam, põe novamente o trem nos trilhos, verifica o que aconteceu, o porquê que aconteceu, o porquê houve esse descarrilhamento, e a conclusão que a maioria das vezes se chega é que houve um erro humano. Ou porque se distraiu, ou porque aumentou a velocidade e não poderia naquele trecho, ou porque não foi feita uma manutenção adequada. Houve um erro humano. Pode acontecer uma pane? Lógico, pode, mas a maioria é erro humano. Mas o trem não é descartado, é colocado nos trilhos e novamente ele entra para cumprir porque ele foi colocado naqueles trilhos e correr a sua carreira. E dessa forma também nós erramos e não somos descartados. Deus nos ama. Deus conhece a nossa natureza e Ele também, da mesma forma, vai nos colocar novamente na carreira que Ele idealizou. Mas também, como foi feito no caso do trem, tem que se trabalhar. O porquê que saímos fora dos trilhos, o porquê que saímos fora da vontade de Deus. E uma coisa Jesus já falou: errais em não conhecendo as Escrituras. E é isso que nós precisamos fazer. Não é simplesmente chegar: eu errei, errar é humano. Não, por que eu errei? Por que eu desobedeci a palavra de Deus? Eu não escutei, eu não ouvi o Espírito Santo falar, eu estava desatento. Então eu preciso ser corrigido. E é isso que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Ele nos corrige. Ele sabe que nós somos pecadores, que nós erramos e que nós vamos errar, mas Ele está ali, fazendo morada no nosso ser, para que possamos ser por Ele corrigido. Deus jamais desprezará um dos seus filhos. Como nós estamos vendo na escola dominical, nem todos estavam presentes, mas o Éder, ele levantou uma questão de por que então muitos na igreja fazem coisas terríveis, totalmente fora da palavra de Deus. Isso acontece ou porque também o Jais estava explanando, alguns porque nunca foram realmente filhos de Deus,
mas também há aqueles que são filhos de Deus e erram. Então nós precisamos compreender esse fato. Mas aqueles que são filhos de Deus recebem a correção, ouvem a palavra de Deus e se arrependem porque saiu dos trilhos, porque errou, porque desconsiderou, porque desobedeceu a palavra de Deus. É essa a nossa missão como filhos na carreira que o Senhor nos propôs. Se erramos, tem que ter um porquê, ou descuido, ou desconhecimento, ou porque realmente nós fomos desatentos à orientação do Espírito Santo. Deus é fiel. Isso é uma verdade que nós, de forma alguma, podemos negar. Ele nos ama. Isso é um fato. O amor de Deus é infinito. Ele é fiel em todo o tempo. Mas existe uma pergunta a ser feita e é essa pergunta que eu quero fazer aos irmãos e a mim mesmo. E o nosso amor para com Deus? Como é o nosso amor para com Deus? Falando sobre amor, evidentemente, se nós formos ler lá na palavra de Deus, na primeira carta a João, capítulo 4, versículos 9 a 11, ele diz assim: o amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Nisso está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Também não há novidade nesse versículo. O primeiro mandamento é amar a Deus. E o segundo mandamento, semelhante a esse, amar o seu próximo. Então, como é o nosso amor? Eu não posso expressar amor para com Deus, eu não posso dizer que amo a Deus se eu não amo o meu próximo, se eu não amo o meu irmão, aquele que está ao meu lado. Então, quando eu falo em amor, que eu amo a Deus, eu preciso ver se eu estou seguindo a carreira que Deus pôs no meu coração, que é amar, que é fazer a sua obra. O amor no mundo, como nós conhecemos, é um amor diferente, porque já ouvimos também, é um amor egoísta, um amor interesseiro. Eu amo porque sou amado, eu dou porque eu recebo, então eu vou dar mais para receber mais. Isso é o amor do mundo, é um amor egoísta. E na maioria das vezes é um amor fingido, é um amor só de aparência, porque na realidade não é real. E o apóstolo Paulo nos chama a atenção, lá no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 9 a 10, quando ele diz: o amor seja sem fingimento, odiai o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Infelizmente, esse fato nós não vemos com frequência na igreja do Senhor Jesus Cristo. Se fala muito sobre amor, mas muitas vezes esse amor é esquecido. Eu não falo só de socorrer financeiramente, que é também um dever, mas eu falo mostrar amor. Mostrar amor é aquele abraço que você dá no seu irmão. Mostrar amor é aquela palavra que você dá ao seu irmão. Mostrar amor é quando você não fala nada e só ouve. Isso está tão difícil nós vermos na igreja hoje. Isso está tão difícil vermos dentro da igreja. Isso não é correr a carreira que Deus propôs. Então nós precisamos tomar cuidado, ouvir a palavra de Deus. E isso que nós devemos amar os nossos irmãos fica tão falado, tão expresso nas igrejas hoje, mas é tão pouco
concretizado. Nós precisamos tomar cuidado com a nossa vida. E volto àquela frase que muitos fazem: faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Ame seu irmão, mesmo que eu deixe de amar o meu. Isso não tem valor nenhum. Isso é complicado demais. Esse amor deve ser buscado. Não é empenho nosso em amar. Quando eu digo deve ser buscado, é deixar o Espírito Santo, e Ele sim ama com sinceridade, amar aquele que está ao seu lado. Deus é amor e Ele quer amar, e Ele vai usar você para mostrar esse amor. Ele vai usar você para levar a palavra de salvação. Ele vai usar você para ministrar num coração triste, num coração enfermo. Ele vai usar você. E é aí que você mostra amor. Esse amor então deve ser buscado dessa maneira: deixar Jesus agir através de você. Em Filipenses capítulo 1, versículos 9 ao 11, Paulo diz assim: e peço isso em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento, para que aproveis as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus, para a glória e louvor de Deus. É esse o buscar o amor, é esse expressar amor, é crescer no conhecimento da palavra de Deus. Nós temos, graças a Deus, na nossa igreja, possibilidades de adquirirmos esse conhecimento. Nós estamos aprendendo a palavra de Deus. Cabe a nós o quê? Se o Senhor está nos dando, se o Senhor está nos acrescentando a cada dia a sua palavra, acatar e colocar em prática. É esse o nosso buscar. Deus já fez tudo. A palavra de Deus está aqui, e muitos tentaram destruir essa palavra durante todos esses séculos, mas não conseguiram, porque ela é preservada pelo poder de Deus. E nós temos em nossas mãos, cabe a nós olhar para essa palavra, cabe a nós meditarmos com a finalidade de aprendermos, de crescermos, não para cumprir metas. A metas não é nossa, é do Senhor. E Ele a estabeleceu na eternidade também. Então cabe a nós buscar esse conhecimento, cabe a nós nos dedicarmos, e todo o tempo que tivermos, o qual o Senhor nos dá, aproveitar e não trocar de forma alguma esse privilégio. Em Colossenses capítulo 3, versículo 12 ao 14, Paulo diz assim: então, como santos e amados, eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros, se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. E acima de tudo, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E esse amor perfeito é somente aquele que vem de Deus. Você pode amar o seu irmão, você pode amar a sua esposa, você pode amar os seus filhos, pode amar os seus pais, mas o amor perfeito é aquele que o Senhor coloca no nosso coração. O amor perfeito e a perfeição só pode vir de Deus, assim também o amor perfeito vem do Senhor, vem da ação do Espírito Santo. E aí sim, o Espírito Santo operando no nosso espírito, no nosso coração, a compaixão será a realidade, a bondade será a realidade, assim como a humildade, mansidão, a paciência será uma realidade. E também será uma realidade o nosso perdoar. Nós vamos perdoar porque o Senhor nos perdoou, o Senhor nos ensinou o que é perdoar. O Senhor
nos ensinou esquecer, como Ele mesmo diz na sua palavra, que os nossos pecados foram lançados no fundo do mar e Ele não se lembra mais. E é muito comum nós ouvirmos: eu perdoei, mas eu não esqueço o que Ele me fez. Não é perdão, é simplesmente uma frase feita. Então nós precisamos tomar cuidado. E acima de tudo, como ele termina o verso que lemos, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Precisamos buscar esse amor. E somente Deus pode colocar no nosso coração. Lá em Tessalonicenses, capítulo 3, eu sei que eu estou lendo vários versículos, mas a palavra de Deus tem que estar no nosso coração e é ela que fala ao nosso coração. Então, Tessalonicenses, capítulo 3, o versículo 1 ao 13, diz assim: que o próprio Deus, nosso Pai, e Jesus nosso Senhor, preparem o vosso caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e transbordar em amor um para com os outros e para com todos, como também nós transbordamos em relação a vós, para fortalecer o vosso coração, tornando-vos irrepreensíveis em santidade diante de Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Então, uma coisa que nós precisamos ver aqui também e aprender é que precisamos querer nos encontrarmos dessa forma quando Jesus voltar. Precisamos querer, essa é a nossa parte. É a mais fácil, porque a mais difícil o Senhor a fez. Nós não poderíamos fazer nada para nos salvar, Jesus fez. Não poderíamos fazer nada para servi-lo, Jesus nos ensinou. Não poderíamos fazer nada para amar, Jesus nos ensinou e ministra esse amor no nosso coração. Então, o que precisamos, sim, o que a igreja precisa hoje é querer se encontrar nessas condições desses versículos que lemos, quando o Senhor voltar. E Paulo diz que isso deve ser a nossa oração, que nós temos que procurar, buscar em oração, para que isso torne-se realidade na nossa vida. Se nós perguntarmos, e eu não vou fazer isso, pode ter certeza, mas se perguntarmos o que é amor, o que é realmente o amor, cada um vai ter uma definição, né? Muitos vão falar, é dar a vida. Outros, comparando o amor de Jesus, que é incomparável. Então, eu não posso pensar nesse caso. Mas a definição de amor está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4 ao 8. Que é muito comum citar isso numa cerimônia de casamento. Fica bonito, né? Um verso bonito. E muita gente o faz. Mas o amor não é só no casamento. Deve ter também, hein? Isso é importante. Mas é outro assunto. Então vamos ler. Diz assim: o amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais é vencido. Mas havendo profecias serão extintas, havendo línguas silenciarão, havendo conhecimento desaparecerá. O amor é o que vai predominar. E é esse amor que o Senhor tem nos ensinado. É esse amor que precisamos buscar com afinco. Não é só na hora de um casamento que isso deve ser lembrado. É o nosso dia a dia. Quando nos exaltarmos com alguém, lembramos desse verso que nós precisamos ser pacientes ou ser brando. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina constantemente. Esse amor, então, evidentemente, não provém de um coração humano, mas ele é uma consequência da graça do Senhor Jesus Cristo.
É uma consequência do amor eterno de Deus. Amém? Então, se Jesus é a nossa vida, e que realmente eu estou entendendo que eu preciso dar essa vida a todos que estão ao nosso redor, eu tenho que chegar à conclusão que isso não é uma escolha. Pregar o Evangelho não é escolha. Pregar o Evangelho não é mérito de alguns, é uma obrigação de todos. Porque se Jesus gratuitamente me deu essa vida eu também tenho que mostrar. Mostrar que ela existe, que ela é verdadeira, que ela é real e que todos possam buscar, que todos têm esse privilégio de buscar. Não é então da maneira que nós escolhemos fazer. Porque hoje é muito comum na igreja, eu quero um cargo. Eu quero ser importante. Eu quero fazer isso. Eu quero... O meu dom natural é esse. Não, seu dom natural não presta para nada. O seu dom natural no pregar do Evangelho não presta para nada. O Espírito Santo falando através de você é que realmente tem efeito. Então não escolha o que você vai fazer, simplesmente Senhor, eis-me aqui. Quero fazer a tua vontade, quero correr a carreira que o Senhor preparou para mim. Eu não quero escolher nada, eu quero obedecer a tua palavra. Eu quero fazer aquilo que o Senhor me determinar. Se é gostoso, se não é, se eu vou me sentir mal, não importa, faça. Porque não há uma maneira de você se sentir mal fazendo a vontade de Deus. Pode, e nós vemos isso nas igrejas, nos países onde a perseguição é ferrenha, ela é desleal, pode sofrer consequências, mas jamais perderá o amor de Deus, perderá a paz, perderá a alegria. Porque a alegria, hoje que as pessoas veem, é aquilo que o mundo quer. Uma alegria falsa, que não invade o seu coração, é superficial, passageira. Então mesmo na igreja perseguida, na igreja que, nesses países, alegria, eles têm paz, eles têm amor, porque não é superficial, é profundo, porque lá no nosso íntimo é o Espírito Santo que está colocando, e ninguém pode tirar. Nada do que passamos nesse mundo pode tirar a paz, pode tirar a alegria, pode tirar o nosso ânimo. Porque é Jesus que deu e o que Ele faz é perfeito. Amém? E nós não podemos esquecer então, até foi dito hoje também, não esquecendo a palavra de Jesus lá em Lucas capítulo 6, versículo 46, quando diz: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Infelizmente, muitos cristãos estão esquecendo. Ouvir o Senhor. Ouvir aquilo que está sendo ensinado. E praticar. Praticar aquilo que nós estamos aprendendo. Nossa obediência a Deus não é uma questão de dever. Eu devo ser. Sim, eu devo. Mas não é o foco. Eu tenho que obedecer a Deus, fazer aquilo que Deus está me ensinando. Mas nós o fazemos por uma coisa muito simples. Por que nós obedecemos? Porque amamos. Quando nós desobedecemos a palavra de Deus, seja uma frase, uma palavra, nós estamos desconsiderando o nosso amor para com Deus. Veja como é importante o conhecer a palavra de Deus. Veja como é importante praticar a palavra de Deus em todos os sentidos, porque obedecendo a palavra de Deus, eu estou mostrando o amor que eu tenho para com Deus. Então, se Deus me amou, eu preciso amá-lo, porque Ele me amou primeiro. Então, como é que eu mostro o amor de Deus? Deus, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque eu quero mostrar o amor que eu tenho para com o Senhor.
Isso é insano. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o quanto nós amamos. Mas para mostrar para nós mesmos que nós amamos a Deus, nós obedecemos a palavra de Deus. Nós obedecemos aquilo que o Senhor tem proposto para cada um de nós. Então, voltando àquela frase antiga, o cristão não pode de forma alguma viver de aparências. Não existe aparência de cristão. Isso não existe de forma alguma. E não podemos aceitar. Não podemos aceitar em nós vivermos de aparência. Nós temos que realmente abraçar a palavra de Deus, isso com sinceridade, com humildade, compreendendo que não somos nós, mas é o Espírito Santo vivendo através das nossas vidas. Então, isso é muito importante. Para não sermos chamados, eu sempre tive muito cuidado, e estou tendo cuidado novamente com essa palavra. Hipocrisia. É uma palavra perigosíssima. É uma palavra que eu tenho muito medo de citá-la, principalmente nesse lugar que eu estou hoje. Hipocrisia. Mas essa palavra não pode ter de forma alguma dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos viver somente de aparência, nós temos que ser sinceros diante de Deus. E tudo que fazemos deve ser real. Porque se é o Espírito Santo que opera em mim, se é o Espírito Santo que dirige a minha vida em todos os sentidos, em tudo que eu faço, em tudo que eu realizo, de maneira alguma pode existir hipocrisia. Se houver hipocrisia, com certeza não é o Espírito Santo. Então eu preciso estar atento à minha vida. Como todas as manhãs nós olhamos no espelho e arrumamos nosso cabelo, fazemos a barba, os homens evidentemente, fazemos a barba, damos o famoso tapa na nossa aparência, vamos ter a nossa aparência baseada na palavra de Deus. E que não seja só aparência, seja realidade. Então nós vamos ter esse cuidado. Então, o importante é que tenhamos fé em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. É nele que nós vamos buscar esse viver não de aparência, não de hipocrisia, mas de realidade da palavra de Deus. É em Jesus, fé em Jesus. Tudo que somos é pela fé, é naquilo que cremos. Ouvindo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus em todo momento. E assim estaremos aptos para corrermos a carreira que nos foi proposta. Não há outra maneira de corrermos se não estivermos crendo na obra de Jesus. Não há outra maneira de corrermos essa carreira se não nos aprofundarmos na palavra de Deus, se não meditarmos na palavra de Deus, se não ouvirmos o falar do Espírito Santo em todo o tempo. É verdade, nós temos nossos afazeres, nossas atividades no dia a dia, mas o Espírito Santo não descansa enquanto nós estamos trabalhando. Ele não vira as costas enquanto estamos trabalhando ou realizando qualquer outra função. Ele está atento. E está a todo tempo nos instruindo. Como diz lá em Apocalipse, ouça o que o Senhor está nos falando. Quem tem ouvido, ouça. É essa a nossa parte, ouvir e praticar. Amém? Eu espero que Deus tenha falado ao teu coração. Espero realmente que eu possa ter trazido a palavra de Deus clara, e que vocês possam usufruir, não do que eu disse, mas do que o Espírito Santo disse. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Pai Celeste e Deus Altíssimo, o teu amor é insondável, o teu amor é inigualável.
O Senhor tem uma carreira proposta para cada um de nós. E isso é um ensino da Tua Palavra. A nossa oração, ó Deus, é que possamos estar dentro, completamente dentro da carreira que o Senhor propôs. Sabemos que temos nossos afazeres, nossos estudos, nossas profissões, mas em tudo o Senhor nos dirige. Em tudo o Senhor nos mostra a Tua vontade. E a nossa oração, Pai, é que estejamos atentos à Tua orientação. A nossa oração é que estejamos meditando na Tua Palavra, estudando e buscando a ação do Espírito Santo em cada um de nós. Que possamos ministrar diante de Ti, ó Deus, com um coração sincero, sem fingimento, com humildade, mas com muito amor. O amor que o Senhor nos proporciona, o amor que o Senhor coloca em todo o nosso ser. Queremos Te servir, não conforme a nossa mente nos determina, mas conforme o Teu Espírito nos determina no nosso coração. Eu rogo por cada um nesta manhã, ó Deus. Nós Te amamos, ó Deus, e queremos mostrar a Ti o nosso amor, obedecendo a Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.